Vida e Saúde começando mais uma vez na sua telinha. Seja bem-vindo aqui entre nós. Você é parte desse momento aqui e é hora de focar em como você pode levar a sua vida, a sua saúde mental de maneira mais séria, mas não no sentido da dureza da palavra, mas no sentido da compreensão. Vem pra cá, hoje é dia de saúde mental por aqui, Dr. César conosco e temos um convidado muito especial, né, doutor? Sim, olha, foi muito bom ter convidado um especialista no assunto que a gente vai falar, tem pós-graduação nessa área e vai ser muito bom para você de casa, viu? Doutor Diego conosco, ele é psicólogo. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, Tero. Prazer todo meu. Muito bem, vem pra cá. Dr. Diego Ferreira vai falar um pouquinho sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Já ouviu falar? O termo está até um pouquinho banalizado, a gente vai aprender o que realmente ele é, quais são os sintomas conhecidos e desconhecidos e como é que a gente pode dar apoio às pessoas que passam por esse transtorno. Interessantíssimo, não é mesmo? Ainda hoje você vai ter aqui a oportunidade de ver os nossos especialistas respondendo dúvidas que vocês nos mandaram. Então fica ligadinho aqui, porque pode ser que a sua participação apareça aqui ao longo do programa. Muito bem, olha, gostamos sempre de começar o programa, Dr. Diego, com uma reflexão. Hoje, a Meditação da Mulher, o devocional Preciosa, traz o texto de Isaías 65, 24. Antes mesmo que clamem, diz o verso da Bíblia, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu gostaria de focar nessa última palavra do verso, gente. Eu os ouvirei, diz a palavra de Deus aqui. É interessante que o texto está dizendo que Deus é tão atento para a vida individual de cada um de nós, que mesmo antes da gente falar com Ele sobre o que a gente está precisando, Ele já sabe e já vai tomar uma atitude. Isso é bom demais, doutor Diego, pensar que Deus está ansioso por me ouvir e ansioso por me responder ao que o texto está dizendo aqui, não é não? Sim, isso é importantíssimo, né? Quando nós temos uma pessoa que nos ouve, que tira um tempo para nós. É tudo. Hoje em dia, tempo para ouvir é muito importante. É Deus sendo Deus na nossa vida. Confie. Grifa aí na sua Bíblia, Isaías 65, 24, confia que Ele é com você. O programa está só começando, a gente vai ali e em 30 segundos vamos mergulhar no assunto do TDAH. Fica com a gente. Muito bem, Vida e Saúde hoje vai tratar sobre um assunto que está cada vez mais frequente. Existem muitas conversas a respeito disso, muitos posts e pode ser que você fique confusa muitas vezes, especialmente quem é pai, quem é mãe e quem é cuidador. TDAH. Conosco temos o Dr. César Vasconcelos, vocês já conhecem ele, nosso psiquiatra querido aqui do Vida e Saúde, e convidamos o Dr. Diego Ferreira, que é psicólogo, com especialidade nessa área específica e muito importante que você possa acompanhar com atenção que a gente vai trazer aqui. Doutor Diego, a gente ouve muitas coisas a respeito, mas eu acho que é interessante trazer aqui o que as pessoas pensam que é o TDAH. Verdade, Tero, isso é muito importante, né? Porque aí nós podemos responder com mais clareza. O que é? TDAH é um transtorno, né? Que ele afeta o construto atencional da pessoa. Todos nós temos como oferecer foco quando não temos nenhum problema. Mas dentro do TDAH, a pessoa tem um déficit, tem uma dificuldade, que nós falamos que afeta a atenção concentrada, alternada, dividida e sustentação da atenção. É aquela criança que na escola ela não consegue ficar 30, 40, 50 minutos oferecendo atenção à aula. Então ela vai arranjar alguma maneira de falar, se mexer, ou ela não vai conseguir concentrar no que está sendo passado ali. Ela vai ter dificuldade dependendo da predominância. Se é um tipo desatento, se é um tipo hiperativo ou impulsivo, ou se é o combinado que nós falamos, que é tudo misturado. Então tem pelo menos esses 3 tipos. Sim. A gente está aí na tela com a desatenção.
Qual é a característica? Seria realmente a falta de atenção? Porque as pessoas em geral, quando você fala em TDAH, as pessoas assim do povo em geral falam, é uma criança muito agitada, é uma criança que vive no mundo da lua, né? Então, isso é um conceito muito reducionista, né, do que é o TDAH. Eu acho que tem uma outra tela, não é, que vai falar então, vai ampliar esse conceito de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é transtorno? É um sofrimento. Déficit é o quê? Deficiência. Então, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, mas essa tela aqui já fala aí, né, Diego? Olha lá. A gente tem ali algumas características do transtorno, doutor. Gostaria do seu comentário. Desatenção e a impulsividade talvez sejam os mais marcantes, mas tem outras coisas, né? Sim, existem outras questões que afetam a pessoa com TDAH. É interessante nós falarmos aqui que aquele que ele está dentro ali da hiperatividade, ele também apresenta impulsividade. Então, o desatento é aquela criança, vamos pegar aqui uma criança que ela tem dificuldade em prestar atenção, é aquela criança que ela qualquer distrator do ambiente vai tirar o foco dela, é aquela criança que quando ela vai à escola, que ela tira o material da bolsa, ela vai esquecer muitas coisas, vai voltar para casa, a mãe vai perguntar onde está a borracha, onde está o lápis, onde está o apontador, e a criança não vai saber nem responder, porque ela está tão desorganizada internamente que ela tem dificuldade em relação a oferecer atenção, a se auto-organizar. Já na hiperatividade, a criança ela tem uma agitação motora muito grande, Teru. É aquela criança que não para, aquela criança que corre de um lado para outro, naquela brincadeira de roda, enquanto muitos estão conseguindo oferecer atenção, controlar a hiperatividade, ela não consegue. E a impulsividade, que é importante nós acrescentarmos também, a impulsividade é aquela criança ou aquele adolescente ou adulto que enquanto eu estou falando ele não consegue esperar eu concluir a minha fala, ele me corta. É aquela pessoa que ela tem dificuldade para pensar, ou seja, ela vai tomar muitas decisões errôneas durante a vida devido à impulsividade. Quer dizer, então nós temos 3 tipos de TDAH, 3 grupos, né? Exato. Tem o hiperativo, o agitado, inquieto, tem a pessoa desatenta, que não presta atenção, e tem o combinado, que é uma mistura de um com o outro, né? Num passado não muito distante, esse tipo de transtorno era muito visto como uma pessoa desleixada, uma pessoa sem vontade de aprender ou falta de correção na casa. Como é que a gente faz para... E isso existe também, né? A gente não pode negar que isso existe também, né? Mas como é que faz, doutor Diego, para definir uma coisa da outra? Porque também existe um descanso por parte de quem, de repente, não está conseguindo, não está dando conta de cumprir o seu papel ali como pai ou como filho, no diagnóstico ou num laudo ou na expectativa de um diagnóstico. Como é que faz para diferenciar? É muito importante ter esse olhar, os familiares estarem atentos, informados. Se em casa não tem este olhar, no ambiente acadêmico é ele que começa, Teril. Muitas vezes, na pré-escola, aquela criança hiperativa que não para, aí os professores ficam observando por que esta criança não para, ela destoa em relação aos demais. Na idade escolar, ela começa a ter algumas dificuldades. No tipo desatento, vai ter dificuldade acadêmica. Por quê? Não vai prestar atenção no conteúdo, logo não vai entrar para a memória de longo prazo, não vai ter ali aquele conteúdo e na hora da prova vai apresentar muita dificuldade. Certo. O impulsivo, o hiperativo, ele vai ter dificuldades sociais. Então, começa a observar isso e aí busque ajuda. Muitas vezes o colégio já encaminha para um profissional, psicólogo, neuropsicólogo, ele começa o trabalho e aí ele vai observar os critérios que nós falamos. São 9 critérios para diagnosticar um tipo desatento, 9 critérios para diagnosticar um tipo hiperativo e impulsivo e também, eu digo 9 ao total para cada um, mas só que com 6 critérios eu já consigo fechar um caso desatento. Ok. Com 6 critérios eu consigo fechar um caso hiperativo e impulsivo. E às vezes
a pessoa apresenta tanto 6 critérios para desatenção como para hiperatividade e impulsividade. Aí é o misto que o doutor falou, que é o combinado. Vamos trazer na tela aquela arte novamente que traz ali alguns pontos que essa pessoa vai apresentar. Então, desatenção e a impulsividade já foi bem comentado. Alguns atrasos, doutor Diego, que tipo de atraso estamos falando aqui? Atraso cognitivo. Por quê? Como ela não consegue oferecer atenção, existe hoje até estudos que comprovam que o coeficiente intelectual desta criança é rebaixado. É o coeficiente que nós falamos que é o coeficiente verbal, que é o QI verbal, a dificuldade de conseguir armazenar conteúdo proposto pelo ambiente acadêmico. Então, vai ter este atraso. Vamos trazer mais uma vez a tela aqui para você aí de casa ficar atento aos outros sinais aí, olha. Desatenção, atrasos, impulsividade, o esquecimento. Você falou aí, a criança vai para a escola, cadê sua borracha? E compromissos, vamos falar do adulto agora, doutor Diego. Só que o esquecimento, muitas vezes no consultório, alguns pacientes já de meia idade ou até jovens, só tem um remédio para a memória. Não, minha memória está horrível, doutor César e tal. E a gente vai ver que pessoas que têm problemas de esquecimento na vida adulta, se fosse lá no final da vida, poderia ser o início de Alzheimer, poderia ser arteriosclerose cerebral, né? Mas eu falar para os meus pacientes, não, você é pessoa jovem, você... Na verdade, a grande parte das pessoas que não tem TDAH, mas que se queixam de esquecimento, é que elas têm a dificuldade de prestar atenção naquilo que está sendo feito ou falado, né? Então, a gente observa que na hora que a pessoa deveria estar focada no que está sendo dito, por exemplo, ela encontra alguém numa festinha ou no trabalho, como é que é seu nome? Meu nome é Paulo. Muito prazer, Paulo. Aí daqui a meia hora, como é que é o nome mesmo daquele rapaz? Esqueci. Porque na hora que ele falou meu nome é Paulo, a pessoa não fixou a atenção. Então, a grande parte de pessoas que não tem TDAH, que não tem arteriosclerose cerebral, não tem Alzheimer e se queixa de esquecimento é porque faltou focar a atenção naquilo ali. Mas não quer dizer, porque a desatenção está no TDAH, mas essa pessoa, ela só vai ter essa desatenção e a vida é temporária. Às vezes é uma ansiedade. Por exemplo, muitas pessoas com ansiedade muito alta, ela pode não focar. Porque uma das coisas que a ansiedade excessiva faz na mente humana é atrapalhar a concentração, porque a pessoa fica ansiosa, aflita, inquieta, então não se concentra bem, não relaxa para se concentrar. Se não relaxa para se concentrar, não grava. Se não grava, esquece. Então não quer dizer que se a pessoa está um pouco agitada um certo dia, ela é TDAH, não. Ou está esquecendo algumas coisas, tem TDAH? Não. Tem que avaliar um conjunto de situações. Né? Doutor Diego falou que são pelo menos 6 pontos dos 9 que vão caracterizar. Exato. Na adolescência e vida adulta, com 5 pontos, com 5 sintomas, já se fecha um diagnóstico tardio de TDAH. Porque muitas vezes a pessoa, depois de tanto sofrimento, entra em estado de remissão, que nós falamos, que diminui ali a atuação do sintoma sobre aquele indivíduo. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque é o seguinte, eu convivo comigo mesma, então eu estou acostumado com as minhas perdas, né? Ou minha desatenção, quem sabe, ou minha inquietação. Mas quem ajuda muito nesses momentos também, talvez seriam os que convivem, doutor Diego, cônjuges, pais. Sim, contribuem muito, né? Ajudam, mostrando... Que a percepção deles vale também. Exato. Olha, você apresenta muitos comportamentos que... destoa, não parece, olha aqui, ó, diferente, olha, todo mundo consegue fazer isso e você não consegue. Então, se você em casa, se você tem um familiar, ou seja, uma criança, um adolescente, até mesmo aí o cônjuge, é muito importante observar, né, aquela pessoa que, como eu já falei aqui, mas eu vou repetir, sempre está esquecendo a chave, onde colocou a chave de casa, é aquela pessoa que não sabe onde colocou a carteira, e isso se repete, é constante. Você observa que desde que você conhece esta pessoa, ela apresenta estes comportamentos. Então, é ficar atento, porque você pode estar ajudando esta pessoa a ter uma vida mais organizada a partir de um diagnóstico preciso e de um tratamento que possa auxiliá-la. E na escola, aí vem o professor que observa também a criança, né? O jovem, né? Às vezes vai para o psicopedagogo, então começa ali a perceber alguma coisa e aí vai orientar os pais também. Outra fonte de ajuda é
o pessoal da escola, né? Com certeza, parceria. Mas vamos trazer mais um pouquinho aqui do que pode estar envolvido da pessoa com TDAH. Aquela tela novamente, Tami, eu vou pedir, olha, oscilação de humor e a procrastinação também são características marcantes e não muito comentadas, doutor Diego. Sim. O autogerenciamento do humor, né, essa oscilação é derivada do TDAH devido às dificuldades que a pessoa enfrenta. Então tem a ver com eu não estou conseguindo acompanhar, ou eu não consigo, tá todo mundo quieto, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, porque imagina como que esta criança, imagina uma criança que ela não tem ali uma estrutura emocional bem equilibrada e formada, não tem auxílio, e ela é taxada como desatenta e esquecida. Atrapalha os demais. Atrapalha os demais, ela não acompanha a classe. Ela vai ficar triste, ela vai lidar agora com um sentimento que ela não administra muito bem, não é compreendida. A importância do acompanhamento, a importância de buscar profissionais que possam ajudar esta criança, ajudar este adolescente e este adulto, principalmente, que durante a vida vem sofrendo. Então, a importância de buscar os profissionais capacitados que podem auxiliar o seu ente querido. A procrastinação também é uma coisa muito séria. Procrastinar significa fazer aquilo que eu poderia fazer agora, fazer e postergando. Em relação ao TDAH, tem uma questão neuroquímica, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o TDAH, por natureza, o TDAH clássico, ele vai evitar tudo o que é desprazeroso. Então, ele já tem uma dificuldade de oferecer atenção. Então, Okay. se ele tem que fazer um trabalho no qual ele tem que ficar 50, 1 hora, 2 horas, ele vai fazer ali ele vai fazer uma inferência, ele vai ter um pensamento, eu vou sofrer, não quero fazer isto. E aí ele evita, e ele vai fazer antes disso inúmeras coisas que possam preparar ele para aquela atividade. Só que aquilo que ele faz muitas vezes gera um desgaste físico, porque tudo que ele vai buscar é o que gera nele dopamina. Uau. E aí ele vai chegar para esta atividade cansado de tanta dopamina que ele buscou. E às vezes é através até mesmo de comportamentos compulsivos que geram na vida da pessoa que tem TDAH um vício. Porque realmente, Profundo, como Dr. característica do TDAH, nessa linha de pensamento, né, o TDAH é uma pessoa que tem esse diagnóstico, ela tem uma alteração no neurodesenvolvimento e, por isso, ela tem muita dificuldade de fazer aquilo que requer um esforço mental. Tudo aquilo que, né, você concentrar para ler um texto, um livro, esse esforço mental para o TDAH é muito difícil, né? É muito Sofrido. difícil, doutor César. E nós não podemos esquecer também que o TDAH ele está relacionado à região frontal do nosso cérebro, que são as funções executivas. Então, a pessoa com o diagnóstico de TDAH, quer desatento, quer hiperativo impulsivo ou predominante combinado, ele tem dificuldade para planejar, ele tem dificuldade para gerar o autocontrole, ele tem dificuldade em relação à memória operacional, à memória de trabalho, ele não consegue organizar, manipular as informações do externo. Então, realmente é um transtorno que ele precisa ser observado e diagnosticado para que as pessoas consigam ter uma qualidade de vida melhor. E você aí talvez pensando ou julgando alguém, né, com esse transtorno, achando que é exagero, tá vendo? São muitos impactos aí na vida dessa pessoa. Agora eu quero saber o seguinte, doutor Diego, doutor César, existe idade para já se perceber uma tendência para o TDAH? Pré-escolar, infância. Foi para a escola. O mais característico, até mesmo dentro de casa, a hiperatividade. Criança escaladora, criança que fica pulando de um sofá para o outro. E ela não consegue, quando há uma voz de comando, pare, por favor, ela não consegue. Algumas crianças chegam até a conversar com os pais. Mãe, pai, eu não consigo parar. É uma inquietação interna muito grande. Escola é aquela criança que passou uma borboleta do lado de fora. Ela vai Viajou. distrair. Aí, quando ela volta, ela perdeu a linha de raciocínio. Aí, quando ela perde a linha de raciocínio, um exemplo, uma aula de matemática, que ela precisa oferecer atenção concentrada, perdeu a linha de raciocínio, ela já não consegue voltar, porque ela perdeu o fio da meada, como o doutor falou. Acabou. Por quê? Ela não mandou
por um departamento do nosso cérebro que é a nossa memória semântica, onde que fica as informações relacionadas ao estudo. Teve falha, entrou com falha, perdeu a linha de raciocínio, ela fica desanimada. É aquela criança que ela desenha na aula, é aquela criança que fica brincando com outros, porque ela está tentando agora, entramos até no aspecto, disfarçar a dificuldade dela. Uau! Agora, será... Eu sempre me pergunto sobre isso, você também, né? De onde vem? Será que existe uma predisposição genética para causar o TDAH? Será, doutor César, que seriam os estímulos ambientais que a gente tem hoje, os estímulos modernos, até inclusive do estilo de vida, né, alimentar, o que a gente faz? É isso que causa? O que se sabe a respeito disso, doutor Diego? As pesquisas apontam que 90% são fatores genéticos. E questão ambiental, herança genética, nós temos aqui filhos de pais tabagistas, síndrome alcoólica fetal, pais que fizeram uso de substâncias psicoativas durante a gestação, neurotoxinas como chumbo, filhos adotados. Então, existem muitas condições, não é, que podem contribuir para uma criança nascer ali com este transtorno do neurodesenvolvimento, né? Tem um estudo feito pela JAMA. JAMA é a revista da Associação Médica Americana, o Journal, né? Foi em fevereiro de 2017 que se avaliou mais de 3.000 pessoas, desde criança até, acho que 60 anos de idade, na pesquisa do TDAH. Então, se verificou que realmente aqueles que tinham o diagnóstico TDAH tinham um tamanho menor de uma área cerebral que tem a ver com concentração de emoções, que é a amígdala cerebral, o núcleo accumbens e o hipocampo dessas pessoas era de um tamanho menor em relação às pessoas sem TDAH, né? Então, se verificou de que ao longo do desenvolvimento do cérebro da criança e do jovem, há um atraso nesse desenvolvimento que atrapalha, então, a concentração, atrapalha a quietude, atrapalha essa questão de impulsividade. Por isso que a gente vai voltar a falar nisso, mas as pessoas adultas que têm o TDAH, quando o sistema nervoso vai amadurecendo, elas podem aprender, porque aí finalmente o cérebro vai estar mais amadurecido, que atrasou esse amadurecimento, então na vida adulta pode melhorar alguns sintomas de TDAH. Olha que interessante, né? E escutando o doutor Diego, o doutor César falarem aqui sobre o TDAH, os comportamentos, os desafios emocionais que essa pessoa vai enfrentar, né? As condições que ela vai ter que encarar, é muito similar com alguém navegando ali em um mar aberto. Às vezes as ondas são grandes, fortes, outras vezes o mar está mais calmo, ali mais tranquilo. E é importante, muito importante, saber navegar em todas as situações da nossa vida, sempre ajustando a direção conforme as condições ali do mar. E, gente, cuidar da saúde mental é como ser um bom capitão. É preciso você estar atento às emoções. Hoje a gente tem falado muito mais abertamente sobre isso do que antigamente, né? Os nossos pais não falavam sobre emoções. Ajustar o curso, né? Quando as coisas não estão saindo como nós desejávamos. Usar as ferramentas certas para você se manter mais seguro, mais equilibrado, mais capacitados. E nós aqui da Novo Tempo temos um material que pode te ajudar a navegar melhor pelas águas da vida. Eu estou falando da revista Esperança, Sentimentos, a Ciência do Existir. É com ela que você vai entender um pouquinho mais sobre como a sua mente funciona, como você pode lidar com as suas emoções, os seus pensamentos, as suas situações desafiadoras. Aí, olha, a revista vai falar profundamente sobre alguns transtornos importantes que nós abordamos vez ou outra aqui no Vida e Saúde, né? Olha, traumas, depressão, ansiedade, assuntos que você vê todos os dias aí na sua família, na sua casa, enfim. Eu gostaria que você tivesse a revista Sentimentos aí com você, para você estudar e entender. Eu já li, é um material preciosíssimo, né, doutor César? Doutora Rosana escreveu ele, mas é um material muito bom. Muito bom, a neurocientista, uma das melhores do mundo, por sinal brasileira, né? Com material
de linguajar simples, fácil de compreensão e abrangendo, como você falou, né, Teru, os transtornos, os sofrimentos mais comuns que atingem a família brasileira e a família mundial. Só de compreender já é um passinho adiante, né, doutor Diego? Entender o problema. Sim, quando eu me compreendo, quando eu me entendo, daqui para frente eu começo a pensar em estratégias, reabilitação. Em relação ao TDAH ou qualquer outro transtorno, é importantíssimo. Então, a compreensão em casa, pais, você que já está na vida adulta e que talvez ao escutar um programa como este, você fica se questionando, será? Vá atrás, procure, investigue. Talvez isso possa ajudar muito você a encontrar respostas que talvez você não tenha encontrado até hoje sobre algumas dificuldades enfrentadas ao longo da vida. Para você receber uma revista Esperança Sentimentos aí na sua casa, no seu trabalho, basta você ligar para cá. O nosso número de telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. E, gente, o melhor, é um material caríssimo, mas não vai custar nada para quem pedir. Porque foi escrito pela doutora Rosana e foi pago pelos Anjos da Esperança. Então, você só precisa ligar para cá e pedir. Vai lá, anota lá, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Vamos fazer um intervalo rapidinho, enquanto isso você pode ligar para cá e já pedir a sua, tá? Aí a gente, depois do intervalo, vai conversar um pouquinho mais sobre sintomas mais desconhecidos do TDAH e também nós vamos conversar aqui sobre como apoiar as pessoas que convivem com esse transtorno. Também você vai ver aqui a oportunidade das suas dúvidas respondidas pelos nossos convidados especiais. A gente vai ali e volta já.